fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Atualizou aqui. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Muito boa noite a todos. Hoje, então, nós estamos encerrando o Setembro Amarelo e fechando com chave de ouro esse mês que foi aberto com a palestra de Marcos Wagner, e que nós trabalhamos não para ficar falando sobre suicídio, que é mais ou menos chover no molhado dentro da doutrina, mas a nossa opção esse mês foi falar sobre prevenção. E dentro dessa área da prevenção,
Foram mencionados vários assuntos que estão registrados nos vídeos das gravações no site do Sintonia no Bem, e que nós hoje estamos fechando, mas não fechando o assunto, porque compreendemos que o suicídio é um assunto que precisamos falar muito e falar o ano todo. É claro que sem ficar batendo na mesma tecla, mas nós iremos promover outros eventos a fim de valorizar a vida. Antes de mais nada, só gostaria de falar sobre as outras atividades da casa. A palestra pública de domingo, no mesmo horário, 19h15. Hoje e quinta-feira, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, e é um estudo interativo, onde 3 expositores se revezam aqui na frente. Cada semana uma faz o estudo, e é um estudo aberto, onde qualquer pessoa pode fazer perguntas, pode interagir, e entendendo que precisamos conhecer a doutrina espírita, a casa então está oferecendo, e todos estão convidados a dar um pulo aqui nessa próxima quinta, e ao menos conhecer os trabalhos. Nós então convidamos a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Mestre por mais essa semana que se inicia, por podermos estar aqui reunidos em mais uma segunda-feira, buscando o conhecimento, buscando beber dessa fonte fecunda, que é a doutrina que Ele mesmo enviou à Terra através de Kardec. Que Jesus possa iluminar o palestrante da noite, a fim de que ele possa se lembrar de tudo que foi objeto do seu estudo, da sua pesquisa, e mais ainda ser inspirado para que possa trazer a nós outros o melhor conteúdo, a fim de podermos também sair daqui um pouco mais consolados, um pouco mais preparados. Dessa maneira, em nome de Jesus, damos por aberto os trabalhos dessa noite, que Ele nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja. Hoje, então, com o tema Compreendendo a Dor e o Sofrimento, Hermes Jacinto. Boa palestra. O Paulinho vai fazer a prece no final, tá? Essa aqui não. Acho que ele trocou o tripé. Boa noite, que Jesus nos abençoa nesse momento importante da nossa caminhada. Interessante, quando eu falei que Jesus nos abençoa, parece que essas bênçãos só acontecem quando a gente solicita, né? E não é verdade. As bênçãos do Criador estão no universo, estão para todos nós. O que nos falta é a nossa conexão para percebermos todo esse alimento, toda essa substância, digamos assim, que nos fortalece, que nos dá, né, a capacidade de ir adiante, está
disponível para cada um de nós. Então, as bênçãos do Criador estão sempre, sempre. Cabe nós conectar, trazê-la para dentro de nós. Estamos mergulhados em tudo isso. À medida que a gente vai se conectando com essas ideias, nos propondo a vivenciá-las, a nossa situação vai se tornando mais favorável. Ou seja, nós vamos tendo melhores discernimentos diante das nossas experiências. É de fundamental importância para todos nós espíritas, e lembrando bem claro que espírita é cristão. Então, não tem espírita cristão e espírita não cristão. Espíritas somos todos cristãos, né? Então, é de fundamental importância que a gente compreenda e que a gente vai sedimentando que somos espíritos imortais. Não podemos tê-lo apenas num campo de ideias, mas é preciso que essas ideias se transformem nas nossas ações, né, nos nossos pensamentos que antecedem as ações, porque todo esse movimento é que vai nos dando sustentação, é que vai fazendo com que nós possamos compreender todas as nuances que as existências nos proporcionam. E nós estamos falando existências porque vida é uma só. Nós não temos mais de uma vida. Nós fomos criados, a partir daí, a vida é única. As experiências são múltiplas, com o objetivo de nos fazermos ser pessoas melhores, de chegarmos a patamares na hierarquia espiritual que nos representa a divindade em cada um de nós. Então, todas essas situações, elas estão para todos nós. Mas se nós dissermos, mas e aqueles que não são espíritas, que talvez não tenham essa oportunidade desse esclarecimento? Mas todos temos, em qualquer segmento filosófico religioso, há, sim, essa ideia que a vida continua. Há uma ideia de um ser supremo. E há uma conscientização que somente a paz, somente o bem, que a partir de mim se espalha, é que a vida vai se tornar uma vida saudável para todos nós. Não é possível que a gente viva em paz, aonde em torno de nós muitos estão sofrendo. Eu preciso que essa paz que está dentro de mim atenda àqueles que sofrem, porque senão ela se torna uma paz camuflada, aonde o egoísmo sobrepõe a solidariedade ao espírito de coletividade. E nessa situação, Jesus vai nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Olha, é uma lição de há quase 2000 anos. E com esse dizer, nós precisamos de compreender o aspecto desse cansaço, dessas aflições, desse jugo e desse fardo. Porque se analisarmos o projeto divino, ele quer que nós soframos. É de interesse do Criador que o sofrimento faça parte da sua criação? Se observarmos a questão 614, lá vai dizer que não.
porque questiona sobre a lei natural. O que é a lei natural? E os espíritos benfeitores vai dizer, a lei natural é a lei de Deus, que proporciona ao homem a felicidade. E o homem só é infeliz se dessa lei se afasta. Mas entendemos que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde vem com o título Bem-aventurados os aflitos, né? Bem e mal sofrer é o subtítulo. Então lá ele vai dizer, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. E aí continua, não está querendo dizer a todos os que sofrem, uma vez que todos que estão na terra sofrem. Há uma contradição com a lei dos Espíritos? Não. A lei do Criador é para que nós cumpramos essa lei de amor. Se não cumprirmos, nós vamos ser infelizes. Mas já que na terra, no mundo que vivemos atualmente, nesse atual estágio de provas e expiações, então é natural que haja o sofrimento. Lembrando que o sofrimento é temporário, ele não é perene, ele não faz parte da nossa criação, mas diante da nossa liberdade de escolhas, nós escolhemos sofrer. E esse sofrimento, ele vai dizer, né, que se soubermos suportar as nossas tarefas, as situações que nós nos envolvemos diante das nossas existências, se soubermos sofrer, seremos sim bem-aventurados. Se não sucumbirmos, se não desesperarmos, se não nos entregarmos à loucura ou às paixões, nós teremos sim alcançado dias melhores. E isso não precisa da gente citar exemplos. Cada um de nós, se fizermos uma reflexão, vamos perceber que durante essa existência, nós já enfrentamos sérias dificuldades, N obstáculos, muitos momentos difíceis, que a gente transpira e diz assim, não sei se vou dar conta, não está fácil, ô vida difícil. E passa-se os dias, a gente caminha por aquela situação e saímos lá na frente. Mais adiante a gente olha para trás e comenta com um ou com outro ou com a família e diz, lembra daquela vez? Como hoje nós estamos melhores. Não estamos falando aqui apenas das questões financeiras, que talvez é uma das situações que mais atinge nesse aspecto. Mas em todas elas, no convívio familiar, nos relacionamentos com a sociedade, no enfrentamento de enfermidades, todas essas situações estão para nós. Hoje eu estive num velório, me permita contar apenas um detalhe, de uma amiga, e há pouco ela estava enferma. E a gente conversando, e ela falando, olha, tem 2 anos que eu estou enfrentando essa doença. E eu falei, você hoje está muito melhor do que algum período atrás, quando a gente conversava também. E ela falou, mas como assim? Eu estou pálida, o rosto está muito fino. Falei, mas você está mais madura. Você está mais consciente? E ela disse, mais obediente? Eu falei, sim. Então, a obediência nos permite compreender as situações que são, de fato, inerentes para todos nós.
nós não estamos escapos das aflições, porque aqui diz, todos que estão sobre a terra padecem das aflições, todos, não temos escolha, mas se nós buscarmos a reflexão, e aí a gente vai dizer, voltando àquela hora, e aqueles que não são espíritas, que não têm essa informação do bem e mal sofrer? É o lar, é a família que é o grande evangelho para que nós possamos compreender as nuances que a vida, que a experiência atual nos apresenta. É lá. Não adianta vir ao centro e estudar todas as obras. O conhecimento por si só não nos faz compreender. Talvez nos dá o esclarecimento, mas a compreensão é preciso que eu sinta, é preciso que eu viva tudo isso que eu estou me propondo a conhecer. Então, quando eu sinto essa ideia, a situação modifica. E aonde é o primeiro livro que eu tenho como oportunidade para essa maturação? É o lar, não tem outro, gente. É impossível que nós alcancemos um bem-estar se não for através do lar. É ali, aonde a gente fala como meu irmão ou minha irmã é difícil. Como a minha mãe é narcisista. Como o papai é um tirano. E a gente vai adjetivando todos aqueles que estão ao nosso lado, e quando muito jovem, a gente ainda diz assim, e eu não pedi para nascer nesse lar. Essa família não me pertence. Ninguém nasce no lugar enganado. Chico já dizia, estamos no lugar certo, na hora certa, para fazer tudo certo. Não estamos fora. O que nos falta é nos abraçarmos e compreendermos que esse projeto, ele não foi feito aleatoriamente. Há um planejamento, e esse planejamento, eu estou dentro dele como peça fundamental para que isso acontecesse. Então, esse novo olhar que nós precisamos de ter para com os nossos entes queridos, primeiro, é essencial. É um momento único da nossa formação de espíritos espiritualizados. Religião é importante? Claro que sim. Mas muitos que têm religião não conseguem sobrepor as dificuldades. Como o mês é o Setembro Amarelo, mas a gente não está com a proposta de falar das pessoas que sucumbem, porque nós precisamos de falar das pessoas que vivem, porque mesmo sucumbindo ao corpo, eu continuo vivendo. Então é importante que nós abracemos uns aos outros. Nós não podemos viver à distância, porque se eu vivo à distância, num mundo isolado, como eu vou compreender as minhas fragilidades? Porque não estamos no objetivo de como compreender a dor e o sofrimento do outro, se eu não consigo compreender as minhas. Uma vez minha menina, já ainda criança, ela foi no psicólogo, e depois de algumas sessões ela falou, papai, eu não queria mais ir na tia. Mas por quê, minha filha? É tão bom dialogar e tudo tem um sentido importante. Falei, papai, ela tem mais problema do que eu. Eu achei interessante uma criança de 6, 7 anos, mas, falei, não, mas tem que continuar. E ela continuou. Numa outra ocasião adiante,
Eu estava participando de uma reunião no Amor Exigente, e lá sentado, como todos necessitados, eu era um deles, e lá estava esse profissional também. E quando nós fomos falando das nossas necessidades, daquilo que nos levava até ali, e quando chegou a vez dessa pessoa falar, e ela foi falando e desabou, eu silenciei e falei, a Maiara tinha razão. Quanta dor também essa pessoa carrega. Não que nós tenhamos que estar acima, porque não estamos ainda, da dor e do sofrimento, mas é preciso que nós tenhamos compreensão para que, ombro a ombro, a gente vai amparando uns aos outros. É como se estivéssemos numa enfermaria, né, doutor Paulo? E a enfermeira não dá conta de cuidar de todo mundo. Num hospital público, onde falta alguns recursos para que isso aconteça. E um dos enfermos falou, eu queria ir no banheiro. Eu vou esperar que a enfermeira venha. Não, alguém de bem que está também doente, mas se sente fortalecido. Só um minutinho, levanta, dá a mão e caminha com o outro para que ele realize aquilo que necessita. Então, esse é o projeto de compreendermos. Olha o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Isso tem algumas décadas já, mas vamos trazer isso para uma realidade de 4 anos para cá, da pandemia para cá. A pandemia fez assim, um esvaziamento de todos nós que frequentávamos alguma casa religiosa. Houve um esvaziamento. E com isso a tecnologia, que é imprescindível, é necessária, é importante, é construtiva, se apresentou de fato. Ela já estava, mas agora ela se apresentou mesmo, ela mostrou todo o seu papel benéfico. E nós utilizamos de tudo isso, e live daqui, live dali, e passamos no primeiro momento, mas está muito longe, parece que não está, e de repente foi ficando perto. Não, agora eu já sinto que eu estou como se estivesse lá no salão. E a pandemia passou. Essa lição já passou. E nós continuamos lá. Bom, nós estamos aprendendo as lições? Sim, estamos recebendo tudo isso. É importante, claro, mas há algo mais importante do que a gente apenas aprender a lição. É conviver. Esse momento que nós encontramos aqui, ele é de suma importância. Então, eu quero levar agora para o ponto fundamental. Dentro de casa, nós criamos também ambientes de isolação. Ficamos isolados, cada um no seu equipamento. Comunicamos, hora que o almoço estiver pronto, você me chama, hora que estiver na hora, você me avisa, e assim por diante. E nós ligados. E o outro fala, oi. Fala, não, eu estou estudando. Oi. Não, eu agora estou assistindo um programa. E assim nós vamos chamando e vamos recebendo só um eco. Já nem o outro responde mais. Né? Ou responde, oi, oi. E a vida continua e nós vamos mergulhando em tudo isso. E a vida vai ficando, vai murchando. Por quê? Porque nós não fomos criados para vivermos isolados. Nós fomos criados para vivermos em grupos, começando em pequenos grupos e se expandindo para grupos indefinidos pelo tamanho. Esse é o projeto. Então, nós precisamos de entender.
Porque aí a gente fala assim, nossa, tem uma semana que eu não vejo meu filho. Nossa, tem uma semana que eu chego, ele já dormiu, eu levanto, ele ainda está dormindo. Eu nem sabia que esse menino ou essa menina estava triste. Ou, o pior, que surpresa, meu filho cometeu isso? Utilizou dessa substância? Como assim? Entende, gente? A gente perdeu aquele elo de estarmos presentes, porque todos nós padecemos do sofrimento. E quando a gente está muito angustiado, a gente pensa assim, com quem que eu falo? Quem é a pessoa que pode me ouvir? Ah, mas eu confio mais naquela pessoa. Mas se nós formos perdendo a referência, nós não confiamos mais em ninguém. E aí nós nos entregamos para a loucura, em consequência disso, o suicídio. O processo ou os processos que nos fazem chegar a esses pontos são lentos, mas são perseverantes. E um dos fatores que traz a doutrina espírita, na questão 1004, é o vazio existencial. O que vem a ser o vazio existencial? Tipicamente, nós estamos vendo e vivenciando isso de forma bem mais acentuada. É uma vida sem sentido, sem objetivo, sem metas. Por quê? Porque vivo só eu e esse equipamento, com informações de todos os lugares, nem todas são boas. Então a minha vida perde-se o sentido. Quando surgem as aflições, eu recorro a quem? Na minha casa, não tenho culto no lar. Se tem, muitas das vezes é por obrigação, e tem que ser muito rápido. Não é um compromisso que nós deveríamos ter, como nós temos o compromisso de alimentarmos o corpo físico. É preciso que isso seja retomado por todos nós. Porque senão nós não vamos encontrar, a paz que nós procuramos. O trabalho é importante, é necessário, é óbvio, mas se eu não viver os meus filhos, a minha família, isso vai passar. Amanhã, essa criança já virou rapaz ou moça, e eu não me lembro de tudo isso. E as dificuldades que estarão para eles, muitos não suportarão, porque não aprenderam as lições da dificuldade, das necessidades que temos, das limitações. Então esse vazio existencial ronda como se fosse alguém na sombra, para não dizer assombração, porque assombração é alguém que está na sombra e a gente não identifica. Então vem a depressão, vem a ansiedade, tudo isso vai tomando conta de nós. E a depressão instalada, o que significa? Falta de vontade de viver. O dia está belo e você pergunta para alguém que está na depressão, vai dizer, para mim está turvo, está tudo escuro, está embaçado, enfumaçado. Mas teve um início e nos faltou estarmos juntos. Porque se andarmos juntos, essas coisas não nos pegarão, porque a gente estará atento. Então esse é o compreender de todas as situações. Não é dar lição de moral,
Minha filha dizia assim, com os colegas dela, um pai disse para ela assim, meu pai luta jiu-jitsu. Ela falou, e meu pai luta evangelho, ele dá evangelho num, evangelho no outro, de forma assim, crítica, né? Então, ou seja, não adianta ficar falando do evangelho, é preciso viver o evangelho que está dentro de nós. Esse eles vão captar. Porque muitos falam assim, papai, se o senhor quiser, já me dá umas varadinhas logo, mas chega, para de falar. Porque falar demais acaba que atropela e atrapalha. Então, se a gente vive, se a família se põe, aposta para viver tudo isso, as situações tomam outros rumos. E nós vamos minorando e, quiçá, eliminando todas essas situações. Porque a depressão é, na verdade, o excesso do passado. E a ansiedade é o excesso do futuro. Não é assim com os jovens de hoje? Estou preocupado, estou fazendo um cursinho, será que eu vou passar? Será que eu consigo? Será? Calma, vamos viver o hoje. É importante viver esse agora, para que nós tenhamos a capacidade de gerir todas as situações que a vida nos apresenta. Ela apresenta para mim, talvez, uma enfermidade difícil. Ela apresenta para o outro, numa questão de um filho, numa outra situação de um relacionamento, numa outra situação com o trabalho, com as finanças, mas ela está para todos nós. Por isso que a lei divina, ela é pura, mas as nossas necessidades na terra ainda nos faz viver esses sofrimentos. Mas nós não podemos transformá-los na grande palmatória para o nosso castigo. Mas saibamos lidar com essas situações para alcançarmos condições melhores. E somente através desse movimento é possível a gente adquirir maturidade espiritual. Então, voltar sempre para casa é o melhor caminho. Recomeçar em casa é a melhor opção. Levar para fora tudo aquilo que eu tenho de bom. Quantos embates nós criamos a troco de pouco resultado? É preciso a gente parar, respirar, dar um tempo, voltar para dentro e perguntar aonde eu quero chegar. Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo? Ou perguntar para o meu filho, está tudo bem, meu filho? Alguma dificuldade, alguma situação? Ou para a minha companheira, ou para o companheiro? Como foi o seu dia? O que pode estar te afligindo? Você sabe por que às vezes a gente não encontra essa oportunidade da resposta? Porque nós não perguntamos. Porque muitos de nós falavam assim, eu queria que alguém perguntasse aonde dói, para que eu pudesse falar, para que eu pudesse ter um ombro para dizer as minhas aflições desse primeiro momento. Então a gente passa de liso e o outro continua enchendo o balde. Esse balde vai transbordar. Ah, mas não é assim. E esse cenário de tantos suicídios? E esse cenário de depressão?
dessas ansiedades? Onde que surgiu isso? Será que esses que estão envolvidos na rua com os químicos não têm família? Porque a gente olha como se fosse alguém indigente, como um delinquente. É desse jeito. E aí, quando surge um problema na sua casa, aí você fala: uai, isso também acontece. Então, qual é o nosso papel de espíritas? Se não é a gente movimentar, é o amor em ação. É fazer essa promoção, né, de reunirmos. Então, a promoção do dia, todo mundo hoje sem celular e vamos conversar. Nos primeiros momentos vai ter muita chiadeira, inclusive por parte do autor, muitas das vezes. Mas a hora que a gente abre o diálogo e começa, as coisas vão fluindo. Porque nós precisamos, não dá para viver mais. Nós não temos mais condições psicológicas de vivermos isolados. Porque senão nós vamos planejando tantas coisas que não têm sentido. Se vocês lembram da história de alguns filmes, na época da Guerra do Vietnã, vocês lembram da roleta russa? Vive-se isso hoje. Jovens se reúnem para destruir a própria existência. Olha que coisa esquisita, difícil, triste. E aonde está a causa? A causa está no lar. A falta de informação, a falta de estarmos informando tudo aquilo que é fundamental. Falamos e precisamos de vivenciar, né? Não adianta, e tem uma frase que diz, inclusive de Chico, né? Não precisamos mais de falar de Jesus, tem muita gente falando, mas é preciso que a gente vivencie o que Ele deixou de legado para todos nós. Então, o que nos falta para que a gente dê esse primeiro passo? E é interessante que, na grande maioria, a gente pensa assim, mas viver a maneira que Jesus ensinou vai ser uma vida muito chata, antiquada. Não é viver naturalmente como nós vivemos, apenas aplicando aquilo que é essencial e necessário e aquilo que nós estamos necessitados. As angústias que nos pertencem ainda é por falta de espiritualidade, é por falta de buscar a fonte, como nós dissemos no início, estamos mergulhados nela e morrendo afogado, naquilo que dá sustentação. Então, aonde eu for, é preciso que eu leve esse projeto de autotransformação. Não é de transformar o outro, mas é de me posicionar aonde uma sociedade que se apresenta doente, e eu faço parte dela, mas que eu seja esse primeiro doente em estado de convalescência, esse primeiro doente que quer fazer uma caminhada pelo corredor. Ah, como a doutrina espírita é consoladora. Como ela traz lições que nos dá aconchego. Aliás, todas elas, todo assunto que indagamos, ela tem uma resposta, e parece que na resposta tem um perfume ali, que suaviza quando a gente inspira. Não tem como, porque ela te esclarece, mas não te cobra. Apenas ela diz, vá e faça o mesmo. Lembra, quem já leu o livro Boa Nova,
quando Joana de Cusa, que vivia uma vida de sociedade, seu esposo, um servidor do Império Romano, e ela sofria bastante com aquela situação, pela maneira que era a família daquela época, e sabendo de Jesus, encantou com os seus ensinamentos, e certa feita, indo ao encontro dele, se propôs a segui-lo, porque não aguentava mais aquela vida. E ela disse: Senhor, o que é preciso fazer para que eu possa segui-lo? E ele disse: volte para casa e vai cuidar dos seus. Então, quando essas situações nos bater, voltemos para casa e vamos valorizar a dor do outro. Vamos valorizar o sofrimento. Não vamos criticar, nem apontar, dizendo, você sofre por isso ou aquilo. Não. Vamos abrir os braços e acolher, porque é o que nós estamos precisando, todos, é de acolhimento. Nenhum de nós nos garantimos no caminho reto, mas nós podemos não sair do caminho reto, se nós estivermos prontos para estender a mão, para que alguém nos segure, para estender a mão para alguém que nos peça. Nós não vamos perder esse ponto de equilíbrio. Então, o acolhimento é fundamental. É importante dizer que aqueles que deixaram a existência pelos caminhos do suicídio não estão abandonados. Nenhum. Todos são acolhidos. Porque todos somos filhos de Deus. Maria é encarregada de acolher a todos esses que usou a porta do equívoco. Então, para as mães, para os pais, para aqueles que perderam entes queridos, por essa via, pode ter certeza que o seu ente querido está sendo assistido, está sendo tratado, e existe um fator terapêutico inigualável, que é a reencarnação. É uma bênção do Criador nos permitirmos reencarnarmos, para que nós possamos começar agora e fazer um novo fim. Que Jesus abençoe a todos vocês, que tenhamos uma ótima noite, seguido por uma semana de boas realizações. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro eu vou dar 2 recados. Primeiro, o recado de sempre. Aqueles que querem tomar o passe, formem uma fila aqui à minha direita, para se encaminharem à sala de passe. O segundo recado é um pouquinho mais sério. Eu quero pedir a cada um de vocês que hoje, ao fazerem suas orações, colocarem a cabeça no travesseiro, façam um pensamento de paz, de amor, para que o anjo de guarda de cada mãezinha no globo inteiro, que tem um serzinho em seu ventre, que esteja minimamente pensando em matar essa pessoa, esse ser que está por reencarnar, que o anjo guardião
de cada mãezinha no mundo possa agir sobre ela, tirando dela essa vontade de praticar esse ato tão nefasto que é o aborto. Que cada um de nós leve para suas casas essa mensagem e possamos refletir sobre o que está acontecendo hoje em nosso país, onde estão tentando criar leis que autorizem esse assassinato. Leis não mudam nada. Se cada pessoa tiver consciência que isso é um assassinato, ele não vai acontecer, independente de termos ou não leis que permitam a esse crime tão hediondo. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer primeiro ao Elmes, essa palestra maravilhosa que nos trouxe, agradecer aos nossos amigos espirituais que aqui estão conosco nessa noite, nos ajudam em todas as atividades da casa. Que Jesus possa acompanhar cada um de nós aos nossos lares e nos proporcionar uma semana de paz, de trabalho, possamos aceitar todas as dificuldades que venhamos a ter. E assim sigam em paz para vossos lares. Que Jesus esteja conosco. Amém. Obrigado, gente. Boa noite.